Salve, salve fiel, salve Corinthians e rapaziada, bora aí de pós-jogo, vamos comentar bastante do que foi a última partida do Coringão contra o Atlético Paranaense, vamos trazer aí novidades, tanto saídas do departamento médico, quanto jogador novo aparecendo já no bid. Mas antes de qualquer coisa, deixe seu like, a sua inscrição e bora pra cima aí, porque tem muita coisa bacana aí pro nosso canal. Bora! Bom, rapaziada, vamos lá falar sobre esse jogo. Pontos positivos. Um gol do Garro para tirar a zica e um Corinthians que soube sofrer. Uma defesa impecável, um jogo coletivo perfeito. Uma partida perfeita para um Corinthians que fazia tempo, né? Que a gente não acompanhava de uma maneira tão incisiva assim. Onde, apesar das poucas oportunidades, o que teve, aproveitamos. É o que a gente bate muito na tecla aqui do nosso canal. Aproveitar as oportunidades quando elas aparecem. E, tipo, não poderia ser melhor que um golaço daquele do Galo. Eu acho que esse gol é extremamente importante para o jogador de partidas que vêm sendo muito boas. Uma evolução do Garro nesse momento é extremamente importante para o elenco e o restante da nossa temporada. Claro, a gente torce muito para não lesões e tudo mais, mas só um jogador com os problemas que o Rodrigo Garro vem enfrentando pode destacar a importância desse gol e um gol decisivo, né? Corinthians chega a 6 pontos, subiu na tabela, 2 vitórias e 1 derrota no Campeonato Brasileiro, e agora foco no Paulista. Foco no Paulista. Mas antes do foco do Paulista, vamos dar os pontos negativos aí em relação a essa partida. Um campo horroroso para quem acompanha futebol e não se importa em assistir outras partidas que não seja só do time do coração. No jogo contra o Santos já estava muito ruim e o do Corinthians continuou padrão péssimo, né? Cara, é um absurdo, impraticável. A bola não quica, não corre, não acontece bosta nenhuma. E é um crime ao futebol, aos jogadores, ao espectador ver um gramado daquele, visualmente e esportivamente também. É um cúmulo você ver aí o quanto, vamos falar do nosso, né? O quanto gastamos para manter um bom nível de gramado, uma boa qualidade, não é à toa que é o melhor gramado do país, né? Da América Latina e por aí vai. Isso declarado por vários clubes, os rivais mesmos. O próprio Abel Ferreira elogia muito o gramado do Corinthians. Então temos que levar em conta isso e eu acho que a CBF tem que levar muito mais em conta que é impraticável um negócio desse. Conforme foi relatado durante a transmissão tal, que o Atlético vai realizar a troca de gramado na pausa para a Copa do Mundo. Tem que acontecer alguma coisa. Os clubes têm que começar a sentir no bolso, porque prejudica o produto, prejudica os jogadores e por aí vai, né? Então, vamos tomar uma atitude. E o mais vergonhoso, uma arbitragem medíocre, né? 2 entradas criminosas contra o Corinthians, um pênalti Mandrake. É interpretativo, tem gente que fala que foi pênalti, tem gente que não. Mas é o que é a decisão final do árbitro, é a que vale. Mas extremamente equivocada. E aquela coisa, pênalti Mandrake não entra, não é verdade? Já dizia aí o Carlos Miguel, não é verdade? Então estamos sendo beneficiados por isso, né? 2 pênaltis aí, o segundo que não entra. O Atlético ele fez uma boa partida, pressionou, mas chutou bastante. Eu acho que terminou a partida, se eu não me engano, com 17 chutes a gol, 17 finalizações, apenas 5 no alvo. O Corinthians aí finalizou muito menos, com uma no alvo ali, e foi a que decidiu o jogo. Uma boa partida, um bom início de Campeonato Paulista, né? Apesar da derrota no Campeonato Paulista, olha as ideias. Um bom início de Campeonato Brasileiro do nosso Coringão, apesar da derrota
lá na Vila contra o Bahia, né? O Corinthians como mandante. São duas vitórias importantes e invista uma quartas de finais aí contra a Portuguesa. Corinthians que já vem tendo a sua preparação, já iniciou sua preparação e temos aí algumas novidades. Pessoas saindo do departamento médico aí. E estamos falando do homem aí, o Caio César, um rapaz que em poucos minutos mostrou muita qualidade e extrema afinidade com a bola, né, rapaziada? O Caio César, ele já iniciou sua transição. Provavelmente não estará disponível ainda para a partida contra a Portuguesa, mas de certeza vai ter minutagem já na partida na próxima partida do Campeonato Brasileiro, ou até mesmo tendo em vista a sua classificação contra a Portuguesa no domingo, na próxima partida do Paulista, o Corinthians já pode contar com o jogador. E Breno Bidon também já está iniciando já seu processo de transição, Anrileri também. Então, o nosso elenco está começando a dar uma inchadinha aí, né, rapaziada? Temos um jogador aqui que se mostra muito interessante, né? Suas características. E aqueles que a gente já conhece que também estão saindo do departamento médico. A gente não conseguiu fazer um vídeo antes falando sobre o Yuri Alberto. No pós-jogo, a gente comentou sobre a lesão. E eu comentei aqui que provavelmente seria algo em relação a uma lesão de grau 2, tá? Se você não assistiu, eu vou deixar o encarte aqui em cima. E você pode conferir, assistir outros vídeos do canal. Mas acertamos, né? Graças a Deus, apesar da gravidade, uma lesão de grau 2. E aquela coisa, modo Wolverine do Yuri Alberto é incrível. O poder de recuperação do jogador é incrível. Então, é um processo de 4 a 8 semanas, né? Só que o Yuri, com uma lesão na costela, voltou em menos de um mês e meio. O DM vai começar a diminuir aí e vamos ver quanto tempo o Yuri e os outros jogadores que estão lá vão sair do departamento médico. E a novidade aí foi o nosso marroquino. Agora temos um marroquino agora no elenco, o Zacaria Labiade, né? Acho que é assim que se pronuncia. Já bidou, Corinthians já apresentou o rapaz, já estava, acho que só faltando algumas documentações, já apareceu no bid e já está disponível para o nosso Coringão. Mais um jogador aí para compor o elenco. E tem um dado aqui, só pra gente finalizar, aqui no X, o Versoni acabou postando aqui, falando sobre esse senhor aqui, esse senhorzinho que vem fazendo alguns estragos contra o Corinthians, né? Ele, em 5 partidas que ele apitou contra o Corinthians, calma aí, nos últimos 8 jogos do Corinthians, ele deu 5 pênaltis. Nos últimos 8 jogos. O último do Atlético, aquele pênalti vergonhoso contra o Inter. Vocês lembram muito bem, Corinthians vindo numa tomada bacana ali naquele jogo. Aquele pênalti ridículo contra o Vasco, contra o Fluminense e contra o Fortaleza. É só por questão de curiosidade, tá? Só por questão de curiosidade. Esse cara, ele não deu nem amarelo naquela chegada por cima que o Memphis sofreu ainda no primeiro tempo. Então, suspeitos, né? Bem suspeito. E a gente, aqui como o Versoni colocou, a diretoria continua deixando esse ser humano, esse senhor aqui, que aparece na sua tela nesse momento, apitar jogos do Corinthians. A força política do Corinthians é ridícula nos bastidores da CBF, da Confederação Paulista de Futebol, que mantém um ser humano como esse apitando jogos do nosso Coringão. Né? Vamos acordar, né? Vamos acordar, vamos trabalhar. Já que falam pra caramba aí de
tantos e tantos assuntos, já que não fazem as coisas que necessitam ser feitas dentro do clube. Vamos lá. Vamos fazer um ofício aí e não deixar esse rapaz aí apitar novamente os jogos do Corinthians. Por favor, vamos acordar aí, diretoria. E acorde você também, hein, rapaziada. Acorde aí, você que ficou até aqui no nosso vídeo, acompanhando aí. Amanhã teremos o pré-jogo. Vamos já soltar um vídeo de pré-jogo. Amanhã, conhecido como sábado. Esse vídeo está sendo gravado na sexta, mas independente de quando você estiver assistindo, vai ter vídeo novamente aí falando sobre o pré-jogo das quartas de finais. E no domingão, se Deus quiser, teremos aí um pré-jogo com live, rapaziada. E eu conto com a sua participação. Mas antes de qualquer coisa, deixe seu like e a sua inscrição. Vamos curtir bastante aí. Comente o que você achou da partida. Vamos interagir e fazer com que o YouTube divulgue mais ainda o nosso canal, beleza? Conto com a sua participação. A gente se encontra amanhã por pré-jogo, falando sobre prováveis escalações. E no domingo, pré-jogo, mostrando ao vivo aí a escalação do nosso Coringão até a hora do jogo, beleza? Conto com a sua participação, com o seu like, com a sua inscrição. Bora pra cima e vai Corinthians!